Fala galera! Fratererias Coleções de volta aqui em mais um vídeo numa parceria com o nosso amigo Washington do War, Washington Action Reviews, e com transformerscolossus.blogspot.com.br. Inclusive eu vou mandar um abraço para o nosso amigo Colossus, ou Carlos Alexandre, uma sugestão dele, o vídeo que nós vamos fazer hoje. O vídeo de hoje é como fazer um diorama. Pois é, depois do último trabalho, da última entrevista que eu tive com o Colossus, ele sugeriu que eu mostrasse como eu montei o diorama, um diorama parecido com o que você viu na abertura aí desse vídeo, né? Ele achou que seria interessante eu passar instruções sobre isso. Então vamos lá. Bem, o primeiro ponto com o qual você tem que se preocupar quando vai montar um diorama para fotografar e pôr na internet ou só para você mesmo, apesar que montar um diorama e não divulgar é meio estranho, é justamente não se preocupar muito com a divulgação. Vá fazer uma coisa que você goste, né? Você assiste um filme, você tem uma ideia, vai lá, cara, pega o seu hobby, vai curtir sua coleção, porque afinal de contas a função do colecionismo é isso, é você curtir alguma coisa, ter um momento particular, um momento de catarse emocional. Bom, decidido o que você vai montar, a preocupação que você deve ter é com o fundo. Eu particularmente opto por fundos neutros, ultimamente, né? Durante um tempo aí, você se lembra, eu colocava fundos de posters, de bandas, principalmente do Pink Floyd. Mas para esse diorama que eu vou montar, um fundo com rock and roll não cabe, não combina, né? É um diorama que representa aí a ideia de uma paisagem bucólica, certo? Bem, colocado um fundo branco, você vai para a base. A base que eu sugiro que você coloque é isso daqui, ó, TNT, uma base marrom de TNT. TNT é um pano, um tecido barato, né? Não é pano, é sintético, sei lá o que é isso aqui. Muito barato, com R$1 você compra uma boa tantada e serve para formar um fundo. Você vê que ele é bem leve, ó, ele é móvel, então dá uma irregularidade, passando exatamente a ideia que eu quis de ser um solo, um chão de terra. O TNT não é muito bom para fundo, não. Você veja aqui que ele é meio transparente, então ele já não fica legal. Para fundo é bom você colocar uma cartolina, alguma coisa assim. Colocado o fundo, a base, vamos aí então para montar um cenário. Primeiramente o cenário. Você viu que eu coloquei aqui umas rochas ou coisas parecidas. Tá aqui a rocha. Tá? Como que eu fiz essas rochas? Então, essa daqui que eu vou colocar eu reconheço que não ficou meio estranho, né? De onde eu tirei essa ideia? Bom, para montar essa rocha, você veja aí massa, que é a mesma, é massa fina, né? É uma massa de textura que se utiliza em construção. Eu tinha uma barrica desse negócio parada aqui em casa depois da última reforma. E tinta, pode ser tinta guache e verniz. Então eu peguei caixa de leite. Tá vendo aqui? Ó, eu fiz um enchimento. A caixa de leite, recobri com a massa. Passei uma tinta que na realidade era um resto de tinta, eu queria uma cor meio estranha, meio suja, não queria que ficasse um marronzinho, deu essa cor diferenciada aqui, e depois invernizei para preservar. Se você não quiser invernizar, bom, com a tinta guache vai desbotar, né? Se você não passar tinta vai ficar branco, aí não se adequa para essa questão aqui. E tá feito a rocha, aí você dispõe assim. O interessante é que essas coisas fiquem em pontos bem estratégicos, pensando no seu diorama, nos locais onde as figuras vão ficar. Ou você pode colocar uma pedra mesmo. Aí já vem suja de fábrica. Você não precisa daí então ficar montando nada, né? Já vem suja de fábrica a pedra. Ou você pode também, para montar pedra, ao invés de usar caixa, fazer igual essa daqui, que eu achei que ficou legal. O que é isso aqui? Papel. Tá vendo? Vou pegar uma folha de papel, amassei, fechei com durex para ela não abrir e calafetei com a massa. Tá aqui, parte do cenário do nosso diorama.
O outro passo, e o pessoal notou e achou que ficou legal, foi um monte, que parecia um monte que eu coloquei, né? Uma coisa rústica, uma caixa de madeira, feita com cascas de madeira, um artesanato, tá entendendo? Que é essa coisa aqui. Deixa eu pegar ele aqui. Ah, tá aqui. Quem vê o primeiro diorama vai perceber que não é o mesmo. Eu invernizei, ele estava sem invernizar. Eu invernizei. Na verdade, isso aqui é um reaproveitamento. Eu sempre falo que o cara que coleciona, ele tem que ter visão, tem que encontrar as coisas. Não dá, você não acha isso aqui pronto para comprar, próprio para figura de ação. Isso aqui era um suporte de uma flor, né, da minha jovem senhora. Eu peguei e aproveitei. Então eu vou utilizar isso aqui para deixar nessa parte, bem aqui no meio, onde eu vou posicionar algumas figuras. E um outro item importante é outra coisa parecida com essa caixa, que também deriva aí de um aproveitamento. Tá vendo que essas coisas com colunas aqui de madeira e tal, também era um vaso. Então a gente vai colocar, eu vou posicionar esse negócio mais aqui ao canto, tá? Para montar aí essa parte de entrada dessa cena meio que do campo, tá certo? Então a primeira dica que tá é essa: você pode montar o cenário moldando algumas coisas, tá certo? Tá? Você molda a massa e dispõe, ou você aproveita alguma coisa de interessante. A segunda fase de montagem que nós vamos ver agora são as árvores. Bem, e para montar as minhas árvores, a primeira coisa que eu selecionei foi que tipo de árvore. Ora, tem que ser uma coisa com folha pequena, não pode ser folha muito grande, para poder dar certo. Então tá aqui o alecrim. Eu peguei um alecrim do quintal, né? Você vê o tamanho da folha, pequena, tá um monte de alecrim aqui caído. Então, para figura de ação aí de 10 centímetros vai ficar legal. E aí você precisa de uma fixação. Bom, esse daqui, como é o mais grosso, eu tive que usar uma fixação diferente. Eu peguei essa outra coisa aqui. Isso aqui era lixo aqui em casa. Vocês viram no outro diorama, ele está invernizado, está um pouco diferente. Aí ele tinha um negocinho aqui, um enfeitezinho. Eu cortei e eu vou fixar o caule dessa árvore aqui, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou pôr durex. Eu coloco um durex só um pouquinho para me fixar, para mim trabalhar, tá entendendo? Mas o durex ele não fica muito firme não, tá? Eu coloco o durex sim só no começo para eu iniciar o trabalho de fixação, porque o trabalho de fixação mesmo vai ser feito com uma linha, tá? Podia ser barbante, podia ser uma coisa mais grossa. Tá aqui um carretel, uma linha meio marrom, e ela fica disfarçada até. E eu uso isso daqui para amarrar e fixar primeiramente. Vamos ver como é que fica. Terminado. Tá aqui. Fixei o galho maior na base aqui de madeira. Só que eu acho que eu errei a mão, muito grande. Ele não tá parando muito bem em pé. Então eu não tô conseguindo aqui uma harmonia adequada entre os objetos, né? Se eu fixo, se eu faço com que ele pare. Para, meu filho. Aqui eu preciso colocar ele próximo a algo mais pesado, senão ele vai tombar, não vai ficar bacana. Vamos deixar assim. Tá, razoável, né? Aí, ó, como é que ficou. Razoável. E eu fiz um outro com um galho menor. Eu simplesmente peguei um clipe, entortei. Para isso você precisa de algumas... Você pode fazer na mão, né? Eu uso um pequeno alicate que me ajuda na precisão, para ficar mais ou menos numa base. E isso daqui você pode colocar aqui em cima. Aí para cobrir o clipe você põe a pedra, que ajuda, tá, inclusive, a manter
todo esse aparato aqui em pé. E aí nós vamos colocar as personagens. Eu procurei mudar um pouco o tema. Não vai ser, vocês viram que não é o tema ninja. Então eu trouxe aqui o G.I. Joe Recondo, um cavalo marrom, tá? Atravessando aqui a região. Trouxe aqui também uma adaptação que eu fiz do Wild Bill no seu cavalo também, como se fossem dois cowboys, dois vaqueiros andando por alguma pradaria, certo? Então eles estão aqui entre árvores, rochas, uma coisa de madeira aí, sabe-se lá Deus de onde que viria. E aí tá a dica, galera. Se você quiser montar um diorama diversificado, colocar um toque de natureza, aí como é que você faz? Quiser montar pedras e tudo mais, tá a dica do seu amigo Fraterares Coleções. Eu agradeço aí a companhia de todos, ao nosso amigo Carlos Alexandre do Transformers Colossus, ao meu amigo Washington do War Action Reviews. E continue colecionando e nos acompanhando. Mande suas sugestões, suas perguntas. E na medida do possível a gente tenta atender. E não se esqueça, galera, vamos colecionar. Porque colecionar é cultura. Falou, valeu!